Bom dia, gente. Quem é essa pessoa estranha que está aparecendo na tela do seu computador ou do seu celular? É a professora Lana. Muitos de vocês já devem me conhecer, porque a gente teve o prazer de encontrar semestre passado. Mas, para quem não me conhece, eu sou professora da Camburi também, assim como o professor Silmar. Não sei se vocês chegaram a ter notícia, ele está de licença, ele vai ficar de licença por 15 dias, devido a problemas de saúde, mas estamos aqui juntos, firmes e fortes, para vocês não ficarem sem matéria. Eu dou a mesma matéria para o noturno. Ué, essa informação aí, Thalita, ainda não me... Sobre a prova, a Thalita está perguntando se eu que vou corrigir a prova de vocês. Eu acredito que não, porque não me falaram nada sobre isso. Na verdade, eu fiquei sabendo que eu substituí vocês ontem à noite. Aí, só isso que eu sei por enquanto. Não tem mais nada. De repente, né, eu até corrijo a prova de vocês, não sei. Mas vocês, com certeza, no prazo da entrega de notas, vocês vão ter aí suas notas. O que vocês fizeram de AD? Vamos ver se o Silmar fez igual eu. O que vocês vão ter de nota de AD? Enquanto isso, eu vou admitindo o pessoal aqui na sala de espera. AD presencial. Ah, ele passou um trabalho para vocês, é? Pessoal, eu só estou admitindo aqui os queridos que estão chegando. Regras no condomínio da administração da herança. Ah, legal. Eu só lembro dessa. A gente vai tirar esse casaco morrendo de calor. E que não tem ar-condicionado. Pessoal, então... E aí, Francisco, como é que vai lá o Mais Goiás? Bombando, para variar. O povo gosta de xingar, né? Credo. Eu vou lendo os comentários lá, não tem uma publicação que o povo não xinga. Impressionante. Você pode falar de poesia lá e o povo arruma um jeito de achar defeito de xingar. Eu não leio comentário, não. Nem entro. Melhor. É a melhor coisa que você faz para a sua saúde mental, para as suas emoções, porque, sinceramente, Deus que me livre. Teve muito Instagram que eu parei de seguir, você acredita? Porque é uma coisa, parece, sabe aqueles movimentos peristálticos que a gente não controla? Eu
vou direto nos comentários ler. Aí eu falei, gente, eu vou parar de ler, porque eu não consigo. Eu vou parar de seguir, porque eu não consigo deixar de ler, aí eu paro de seguir, porque tem Instagram que ele instiga mais o ódio nas pessoas, né, parece. O do Michael Goiás é só o ódio. Pois é, nossa. Olha só, queridos, então, agora que eu acho que a maioria entrou, deixa eu me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a professora Lana Castelões, dou aula de Direito de Família, Sucessões e também Direito das Coisas e Direitos Reais aí na Camburi, tá? O professor Silmar, ele teve que sair de licença provisoriamente, licença médica, mas ele está bem, só está fazendo tratamento, e aí eu vou substituí-lo aí. Tem uma previsão de 15 dias, ou seja, 2 semanas que a gente vai estar junto, mas eu vou seguir o cronograma dele, tá? Eu tenho ali o meu plano de aula, mas eu perguntei para ele se ele estava seguindo esse plano de aula, ele disse que estava seguindo do professor Tartucci, então ele já me passou, e aí eu adequei ali o meu plano de aula ao dele para vocês não verem matéria repetida, tá? Bom, a matéria de vocês é uma matéria tensa porque trata da morte, né? Ninguém gosta de falar de morte. É uma situação assim que, se a gente não pudesse nem tocar no assunto, muitos de nós nem ia gostar de falar sobre isso. Mas o direito, gente, o direito ele tem que normatizar todas as situações. E quando diz respeito a bens, a gente sabe que, principalmente aqui na civilização ocidental, existe uma cultura. Na verdade, na civilização mundial, seja ela ocidental, oriental, existe uma cultura de transmissão de patrimônio, até para manter a família. Porque, veja bem, quando uma pessoa tem bens e falece, às vezes essa pessoa é a única fonte de renda daquela família. E aí, se não houver essa transmissão de patrimônio, como que aquela família vai sobreviver? Então, até para uma manutenção daquelas pessoas que ficaram vivas, aquelas pessoas ligadas sentimentalmente ou por via de parentesco ao falecido, para a manutenção de vida dessas pessoas, é bom que haja uma transmissão. E os bens, eles não podem ficar no limbo quando a pessoa morre. Por exemplo, morreu, tá, os bens vão ficar no limbo, aí, no universo paralelo. Aí, quando houver a partilha lá no inventário, que vai transmitir? Não. Tem um princípio chamado princípio da Saizine, que determina, que o nosso ordenamento jurídico determina, baseado nesse princípio da Saizine, que a transferência dos bens é automática no momento da morte. Então, qual que é o momento da abertura da sucessão, no momento do falecimento do autor da herança? Aí, para quem que vai? Para quem que vai o patrimônio? Para os herdeiros. Eu vi aqui no material que o professor passou para vocês, que o professor Silmar passou, que vocês já estudaram vocação hereditária. Quem que tem vocação aqui para cantar? A Beatriz tem cara de que canta, ó. Não, Beatriz? Só vontade mesmo. Tem gente que tem vocação para cantar, tem gente que tem vocação para ser artista, tem gente que tem vocação para ser advogado, tem gente que tem vocação para ser juiz, né? Tem gente que tem vocação para religião, tem gente que tem vocação para ser professor. Essa vocação, ou seja, essa qualidade que atrai uma determinada função, também existe aqui no direito das sucessões. Então, quem que tem vocação para ser herdeiro? Né? E vocês estudaram a vocação hereditária, ou seja, a lei vai determinar quem são os herdeiros, quem vai poder herdar, para quem que vai ser transmitida essa herança. E hoje a gente vai estudar essa ordem, essa concorrência entre os herdeiros. Tá? A gente já sabe ali, esse mês passado, vocês estudaram
que é o parentesco em linha reta, o que é o parentesco em linha colateral, lembra? Parentesco em linha reta, parentesco em linha colateral. Quem são os cônjuges? Cônjuge é parente? Não, cônjuge é cônjuge, né? Quem são os companheiros, aqueles que vivem em união estável e que a nossa Constituição reconheceu como entidade familiar? Então, o tratamento da lei inferior à Constituição Federal tem que ser no sentido de sempre transpassar ao companheiro os mesmos direitos que o cônjuge tem. Aí, quando a gente vai estudar a matéria que a gente vai começar hoje, que é a legitimidade sucessória, a ordem de legitimidade sucessória, a gente vai ver que a lei vai estabelecer uma ordem que deve ser obedecida no momento da transmissão da herança. Então, na vocação hereditária, vocês viram quais são os parentes que podem ser herdeiros, que são herdeiros, né? E agora a gente vai ver qual é a ordem que deve ser estabelecida, porque não dá para todo mundo herdar. Se o falecido, o autor da herança, deixou ascendentes, descendentes, deixou cônjuge, deixou parentes de linha colateral, que a gente sabe que o limite é o 4º grau, né? Parentesco em linha reta é infinita a contagem de graus, tanto na ascendência quanto na descendência. Agora, o parentesco em linha colateral tem um limite, que é o 4º grau, né? Então, a gente sabe que não dá para todo mundo herdar. Então, a lei vai estabelecer uma ordem de classes de herdeiro entre esses que têm vocação hereditária. E aí, nós vamos começar através da leitura do artigo 1829 do Código Civil, que eu vou compartilhar com vocês aqui na tela. Aí, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat aí, tá? Nos comentários, que eu vou respondendo. Deixa eu só desativar aqui. Olha aí, já está aí aparecendo para vocês, na tela do seu computador ou do seu celular, o tema da aula de hoje, sucessão legítima, certo? E aí o conceito que eu coloquei para vocês de uma forma bem simples. O que é a sucessão legítima? É a forma que se dá, que se estabelece o sistema de concorrência sucessória entre os herdeiros legítimos. Lana, como assim? O que é isso, herdeiro legítimo? Gente, herdeiros legítimos são aqueles que a lei estabelece. Então, é o seguinte, vocês já devem saber que quando uma pessoa deixa testamento, ela já determina quem são as pessoas que vão receber a herança ou parte dela. Quais os bens que eu posso testar? Todos aqueles que são disponíveis. Se eu tenho herdeiros necessários, eu tenho que reservar 50% dos bens, que é a chamada legítima. Se eu não tenho herdeiros necessários, apenas herdeiros facultativos, a gente vai ver o que é um e o que é outro agora, eu posso testar sobre a totalidade dos meus bens. Óbvio, se eu for casado ou se eu tiver um companheiro, dependendo do regime de bens, o patrimônio que é disponível, que eu posso testar, é aquele que não choca com a ameação do meu companheiro ou da minha esposa, do meu marido, tá? Do meu cônjuge, certo? Então, vamos lá. Diferença, aí a gente vai ver agora essa ordem de vocação hereditária, a gente vai ver quem são os parentes, a ordem de vocação e quais deles aí são necessários e quais deles aí são considerados facultativos. O que você tem que saber agora é que todos esses herdeiros do 1829 são legítimos, tá?
todos esses herdeiros aí são legítimos, esses herdeiros que estão descritos aí no 1829 do Código Civil. Eu não coloquei Código Civil, mas se você quiser anotar no seu caderno, é o 1829 do Código Civil. Aí acompanhe comigo aí a leitura. A sucessão legítima defere-se da ordem seguinte, na ordem seguinte. 1. Olha aí o primeiro grupo de herdeiros. O inciso 1 trata da primeira classe a ser chamada na sucessão, tá? Esses incisos, eles estão na ordem que os herdeiros serão chamados. Então, em primeiro lugar, quem são chamados a suceder? Quem tem o direito de receber a herança antes de todo mundo? Descendentes. Então, olha aí. A sucessão defere-se aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. O que é cônjuge sobrevivente? O viúvo ou a viúva. E do direito das sucessões, só uma observação muito importante. Onde você ler cônjuge, você vai acrescentar companheiro, tá? Você sabia, gente, que esse código nosso, Código Civil, apesar de ter entrado em vigência em 2002, sabia que o projeto dele, o anteprojeto, é da década de 70? O projeto do nosso Código Civil é mais velho que eu, querido, só para você ter noção, tanto que o bichinho é antigo. Só que ele só entrou em vigor em 2002. E aí, a década de 70 vem antes ou depois da Constituição Federal? Antes, né? A Constituição Federal é de 1988. Então, você concorda comigo que talvez o código ele foi faltoso aí nos princípios, na incidência dos princípios constitucionais? Não deveria ser, mas foi, infelizmente, né? O que vai fazer? A gente não pode mudar o mundo, nem mesmo o Brasil, que está esse caos aí, mas a gente tenta. E aí, o que acontece? O intérprete da lei, ele tem que conjugar isso aí. Inclusive, essa questão de todas as vezes, principalmente aqui no direito das sucessões, onde você ler cônjuge, você vai ler companheiro também. Deixa eu só liberar a Andréia aqui, que está na sala de espera. Aí, essa interpretação que eu disse para vocês, de sempre acrescentar o companheiro, é justamente o entendimento do nosso Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque nós precisamos inserir os princípios constitucionais. E a Constituição Federal já determinou que que união estável é uma entidade familiar, é uma família que deve ter aí a proteção do Estado, ou seja, do poder público. E a própria Constituição Federal diz que o Estado tem que facilitar a conversão da união estável em casamento. Óbvio que se for à vontade dos conviventes, né? Então, se eu posso transformar a união estável em casamento, consequentemente, se ambos são famílias, tanto casamento quanto união estável, instituem a família, aí a gente tem que acompanhar, principalmente aqui no direito das sucessões, todos os direitos relativos aos cônjuges devem ser alcançados pelos companheiros também, tá? Então, vamos lá. A gente viu aí a primeira classe de herdeiros, que são os descendentes. Aí, depois da vírgula, tem uma observação. Em concorrência com o cônjuge ou companheiro, salvo se. Aí, esse salvo se a gente deixa para agorinha, tá? Só quero que você entenda que a primeira classe a ser chamada a sucessão são os descendentes, de acordo com a sucessão, com a legitimidade sucessória descrita no 1829. Lana, mas não está escrito em concorrência com o cônjuge sobrevivente? Sim, por quê, gente? Porque aí o cônjuge, ele não é classe de herdeiro que é chamado em primeiro lugar, mas ele concorre com os herdeiros de primeira classe, que são os descendentes. De que forma? A gente vai ver agora, só quero que você entenda essas classes aí. Ok,
primeira classe, então, de herdeiros a ser chamada na sucessão são os descendentes. Aí, em segundo lugar, lá no inciso 2 de 1829, fala dos ascendentes, que também são parentes em linha reta do falecido, só que na linha, em graus ascendentes. Os descendentes são, os herdeiros de primeira classe são os de descendência. São as gerações que nascem do falecidos descendentes, né? Filhos, netos, bisnetos, e aí vai, enquanto tiver parente vivo e nascido, né? Agora, a segunda classe, que são os ascendentes, são também parentes em linha reta, só que são aqueles os quais vão as gerações que antecedem o falecido, certo? E aí, quem são? São os pais falecidos, são os avós, são os bisavós, e esses graus de parentesco vão subindo, 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 enquanto tiver parente vivo. Gente, terceira classe a ser chamada sucessão. Aí sim vem o cônjuge e o companheiro. Lana, não está escrito aí companheiro, mas quem chegou depois, de acordo com a interpretação do STF, de que ao companheiro são estendidos os direitos do cônjuge, porque o Código Civil é anterior à Constituição Federal, o projeto, tá? Porque a gente sabe que o nosso código é de 2002, mas o projeto dele é da década de 70, então a gente tem que interpretar algumas partes do Código Civil que passaram despercebidas de acordo com a Constituição Federal. Então, onde a gente lê cônjuge, a gente vai ler também companheiro, que é quem vive em união estável. Então, primeira classe a ser chamada sucessão, descendentes. Segunda classe, ascendentes. Terceira classe, cônjuge, sobrevivente, que é o viúvo ou a viúva, e os companheiros. E os últimos parentes a serem chamados à sucessão são os colaterais. Quem são os parentes colaterais? São aqueles parentes onde não há descendência, eles não descendem uns dos outros, mas existe um ascendente em comum. Você e seu primo. Você descendeu do seu primo? Você nasceu? Você está nas gerações que nasceram do seu primo? Ou ele de você? Não, né? Então, vocês são parentes colaterais. Por quê? Porque vocês não descendem um dos outros, mas... Vocês não descendem um do outro, mas existe um ascendente em comum. Quem que é o ascendente em comum seu e do seu primo? Para eu saber, eu tenho que ir subindo as gerações, né? Então, imagine você, lindo, maravilhoso, nessa manhã veronil de quarta-feira. E aí você começa a subir as gerações. Você vai lá para sua mãe. Vamos imaginar que ele é seu parente na linha materna. Você subiu lá para a primeira geração de parente, de ascendência, que é a sua mãe. Seu primo nasceu da sua mãe? Não, né? Então vamos subir mais um grau. Você vai lá para sua vozinha. Aí você pensa, meu primo nasceu da minha avó? Sim, seu primo é descendente da sua avó, querida. Ele só nasceu, ele só está num grau de segundo grau de sua avó. Então, da sua avó, você achou o ascendente comum, nasceu sua tia, que é a irmã de sua mãe, e de sua tia nasceu o seu pentelho primo, né? Seu primo pentelho aí. Andréia, você resolveu aí seu áudio? Você está me ouvindo? A André disse que não está ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Ah, então tá. Aumenta o volume aí, André. Às vezes seu volume está baixo. André, conversa comigo, deu certo?
Ela não está ouvindo, porque ela não respondeu ainda. Deixa eu escrever aqui. Conseguiu. Bom, então tá aí o artigo 1829 que vai trazer para nós essas classes de herdeiros. Então, primeira classe, descendentes. Segunda classe. Gente, socorro, ajuda a Andréia. Aumenta o volume do seu computador. Veja se dá. Andréia, 1, 2, testando. Aê, conseguiu! Uhul! Então, vamos continuar. Bom dia, Andréia. Eu estou compartilhando aí com vocês o código, o artigo 1829 do Código Civil, tá? É melhor do que ver minha cara amassada, porque hoje eu dormi mal pra caramba. Não que vocês tenham alguma coisa a ver com isso. Só porque vocês me fizeram madrugar hoje, tô brincando. Uai, professora, você não acorda cedo? Não, acordo. Só que eu durmo tarde, né? Eu durmo 4 horas da madrugada. Você é louca, professora? Você estava na balada? Não, é insônia mesmo, amiguinhos. Gente, então, olha aí. A gente viu, então, em primeiro lugar, quem chegou depois aí, Andréia, a matéria de hoje, ó, sucessão legítima. Você viu quem são os parentes que têm vocação hereditária, né? Aí a lei vai falar assim, beleza, a gente já sabe que pelo princípio da Saizine, automaticamente, quando a pessoa falece, se ela deixou patrimônio, vai para quem? Para os herdeiros, na hora, né? Pena que não dá para já ir registrando no nome, né, os herdeiros, tem que esperar o inventário, mas isso para que haja justiça, né, para um não ficar com mais coisa que o outro, enfim, para que seja feita uma divisão justa. E o cara não deixou testamento, o falecido lá não deixou testamento, né, então, quando o falecido não deixa testamento, a ordem de sucessão hereditária vai ter que ser a que está descrita na lei. E essa ordem que está descrita na lei a gente chama de legítima. Aí, beleza. Eu mostrei aí para vocês no artigo 1829 quem são as classes que vão herdar. Essas classes já estão descritas de acordo com a preferência. Então, primeiro herdam os descendentes, primeira classe de herdeiros. Na ausência de descendentes, herdam os ascendentes. Na ausência de descendente ascendente, herdam o cônjuge, o viúvo ou a viúva e ou companheiros vivos, óbvio. Na ausência de toda essa galera aí, dos 1, 2 e 3, quem que vai dar? Colaterais, pentelho lá do seu primo, entendeu? Abençoadinho do seu sobrinho, eles que vão herdar, seu tio, sua tia. Professora, Deus me livre, aquela tia fofoqueira minha, não quero que ela herda. O que você vai fazer? Faz um testamento e fala que você não quer que os seus parentes colaterais não herdam nada. Nossa, eu posso fazer isso? Sim, por quê? Porque, olha aí, agora você vai saber a diferença de herdeiro necessário para herdeiro legítimo. Quem são os herdeiros necessários? Os 3 primeiros incisos do artigo 1829. Descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro. Eles são os herdeiros necessários. O que é isso? São os herdeiros a quem é direcionada a legítima. O que é legítima? 50% do patrimônio disponível da herança, tá?
50% do patrimônio do falecido tem que ser reservado. Como assim reservado? Não pode fazer testamento sobre essa parte dos bens. Porque a lei entende que os parentes, né, esses aí, descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro, eles têm um direito aí adquirido de pelo menos 50% do patrimônio que o cidadão levou a vida inteira para conquistar. Professora, isso é interessante? Eu acho isso, desculpa, legisladores, desculpa aí os ancestrais falecidos que criaram o projeto de lei de 1970, que é mais velho que eu, nesse Código Civil, que eu sou de 83. Sim, sou do século passado, mas não sou tão velha quanto o projeto de lei do Código Civil. Eu acho um absurdo a lei determinar quem que devem ser meus herdeiros, sabe? Se eu conquistei o meu patrimônio ao longo da vida com meu suor e dedicação, garra, aí eu quero fazer um testamento para pessoas que são, para mim, uma família, por exemplo, amigos próximos, que são a família que a gente escolhe, que é a família que a gente escolhe. Porque imagine uma pessoa que foi aí rejeitada pela família, a gente sabe aí que algumas pessoas são rejeitadas, até 10 anos atrás tinha gente que era expulsa de casa porque ficava grávida sem estar casada, ou porque era homossexual, né? E essa pessoa fica rica porque a vida compensou o sofrimento, e aí ela não pode fazer testamento do patrimônio que ela adquiriu, porque aquele povo que expulsou ela de casa tem que herdar tudo. É um absurdo um trem desse, né? Mas é a lei, a gente tem que respeitar. Então, esses são os parentes necessários a quem é direcionada a legítima. O último grupo lá, a última classe de herdeiros, só uma observação, gente. Deixa eu ver quanto tempo de aula tem aqui. Porque senão essa aula cai. Se cair, vocês vão entrar no mesmo link, tá bom? Meia hora de aula já. Então, como o Zoom só aceita 40 minutos, o que vocês vão fazer? Caiu a aula, você já pede para entrar de novo no mesmo link, tá? Se pedir senha aí, a senha é Camburi, tudo minúsculo. Camburi com letras minúsculas. O Zoom agora está obrigando a gente a pôr senha. Já não basta a senha que a gente tem que decorar do site, dos trem, né? Enfim, bora. Aí, gente, essa última classe aí, os colaterais, são parentes facultativos. Tá? Então, eles não são necessários, eles não têm que ser seu parente, eles não têm que ser seus herdeiros. Então, por exemplo, o falecido deixou só parente colateral, não deixou nenhum herdeiro necessário. Se ele tiver excluído os colaterais através de testamento, porque eles são facultativos, ele pode fazer isso, não precisa nem justificar. Se for um testamento cerrado, que é aquele de conteúdo sigiloso, vocês vão estudar ainda testamento, né? Adoro. Vamos ver se dá tempo de eu passar essa matéria para vocês. Aí, se ele quiser fazer um testamento simplesmente para falar, não quero que nenhum parente colateral meu receba minha herança. Ele pode fazer? Pode. Nossa, mas não vai nem justificar? Não precisa. Agora, se ele quiser justificar, está no direito dele, mas não tem essa obrigatoriedade. Não é igual, por exemplo, na indignidade. A indignidade, ela precisa de ser ajuizada, ela precisa ser feita por parentes, pelos herdeiros, depois do falecimento. Vocês já estudaram indignidade, né? Eu vi aqui. Então, depende de uma demanda judicial. Colateral, ele é facultativo, o autor da herança não tem necessidade de passar o seu patrimônio para os colaterais. Mas se não tiver testamento determinando isso,
Eles vão herdar, claro. Por quê? Porque eles estão ali no rol do artigo 1829. Na ausência dessas 3 primeiras classes aí, ó, não tem descendente, nem ascendente, nem viúvo. Aí, quem que vai herdar o patrimônio? Os colaterais. Certo? Gente, aí dá para brincar muito nesse artigo aí, ó. Lembra que eu falei para vocês, lá no inciso 1, tem a primeira classe de herdeiros, né, que são os descendentes. Aí tem aluno que confunde, fala assim, professora, mas depois da vírgula, tá escrito assim, descendente em concorrência com cônjuge sobrevivente. Então, o cônjuge, como ele está escrito lá no inciso 1, ele também está na primeira classe de herdeiros? Não tá. Não tá, porque ali ele tem direito apenas de concorrência, e ainda assim, dependendo do seu regime de bens. Lembrando que onde você lê cônjuge, você vai inserir também o companheiro, que é aquela pessoa que vive em união estável. Que é diferente de concubino, tá? Companheiro e concubino são diferentes. Vocês lembram a aula do semestre passado? Concubino é o que tem relacionamento com pessoa casada que ainda convive com o cônjuge, né? Concubino é o Ricardão, é a amante, né? Aquela protagonista das músicas da Marília Mendonça. Aquela lá é concubina. Aí não pode, não tem direitos, segundo o Código Civil, não tem direito à herança, à concubina. Inclusive, não pode nem, ou concubino, pode nem receber herança por testamento, sabia? Tem pessoas que não podem ser... Outra coisa que eu acho um absurdo, sério. Gente, assim, a gente tem que saber que todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem uma história de vida. Não dá para a gente ficar julgando as pessoas de acordo com a nossa educação ética e moral na lei, porque lei ela tem que ser justa, certo? Ela tem que ser justa. E aí, você não precisa concordar que uma pessoa tem que ter, por exemplo, tem que ser amaziada, né? Adoro esse termo. Meu pai que gostava de usar esse trem. É amaziado. Tadinho, ele está no hospital agora. É um amaziado, ele é amaziada, o que é isso? Não tem ali uma instituição do casamento, né?